Senta que lá vem a história. Oi, gente, tudo bem com vocês? Saudades. Pessoal, então tá bom. Bora lá. Então, a partir dessa semana, eu resolvi aí gravar videoaulas para vocês, pequenos vídeos, na verdade, explicando o conteúdo, né? A gente sabe que vocês podem ter aí vários auxílios. A gente tem o livro de história, que é muito útil, claro. Vocês têm o YouTube, que vocês podem aí procurar várias videoaulas de vários professores que são maravilhosos, mas eu acredito que a explicação do professor regente da disciplina seja fundamental, né? Então, por isso que eu tô aqui, né, com vocês. É um prazer estar com vocês de novo, né? Claro que estar em sala de aula é muito melhor, né? Mas a gente vai dando nosso jeitinho nesse período aí de quarentena, de isolamento social. A gente sabe que a gente tem que seguir essas orientações que vêm de pessoas que conhecem muito mais do que a gente sobre o que a gente está passando, né? A gente está passando aí por uma epidemia que virou pandemia, ou seja, algo muito maior do que nós imaginávamos, né? Então, nós temos que seguir. Mas o conhecimento não pode parar, né? A gente não pode parar de aprender. Isso que é o que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui para vocês, certo? Então, a partir de agora, relaxem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, né? Mas fiquem tranquilos. Nós vamos passar por esse momento conturbado aí. E vamos aprender, né? O conhecimento não pode parar, a gente não pode parar. Então, peguem o café, a água de vocês, o chá. E vamos começar então a aula. Pessoal, vocês viram, é claro, né, que nós começamos aí o capítulo 3, que vai falar justamente dos primeiros povoadores, né, da Terra. Vocês viram lá que na primeira parte vai falar de duas grandes teorias sobre a origem do homem na Terra, né? A primeira teoria, a teoria criacionista, e a segunda teoria, a teoria evolucionista. A teoria criacionista é mais ligada justamente a uma explicação religiosa, de cunho religioso. E eu acredito que é uma teoria que vocês conhecem muito mais, né? E que parte da ideia de que os homens vieram de um criador, né? Que houve um criador que criou os homens e qualquer tipo de matéria do mundo. Já a teoria evolucionista, ela é uma teoria considerada científica, né? Por ter um método, por ter comprovações, e é muito baseada nas ideias daquele cientista inglês muito famoso, Charles Darwin, né? E ele vai falar justamente da evolução das espécies, né? Que nós somos parte de um processo evolutivo. Nós viemos de outros ancestrais para chegar até aqui, que há comprovações para isso. Não vou me apegar a isso, porque eu acredito que vocês já têm clareza sobre isso, vocês viram isso em ciências, em geografia, e fizeram um estudo dirigido para mim, respondendo aquele questionário sobre essas duas grandes teorias. Eu vou passar para algo que está no capítulo, mas que não está de forma tão organizada como eu vou fazer aqui, porque eu acho muito importante que vocês conheçam de forma organizada o que eu vou dizer. Então, no primeiro momento, eu quero dizer para vocês que essa aula vai se organizar da seguinte maneira. No primeiro momento, nós vamos questionar um pouco o conceito pré-história. Então, já estou dizendo aí o que é o tema da aula, né? Nós vamos falar sobre o período da pré-história. Então, nós vamos questionar esse termo pré-história e no segundo momento da aula nós vamos explicar, caracterizar as três grandes fases da pré-história, né? E por fim, nós fechamos esse conteúdo falando aí da importância desse período para que a gente entenda até o hoje, né? Só para lembrar, eu sempre falo isso para vocês. Para estudar história, para que o estudo da história fique mais interessante, mais legal do que já é, porque eu sou suspeita, né? Nós temos que não apenas pensar que a história é o estudo só do passado. A história, claro, nós vamos estudar as civilizações do passado, principalmente para a história, né? Nós vamos falar aí de 2 milhões de anos atrás, mas que ela serve também ao nosso presente, para que a gente compreenda tanto como aqueles povos se organizavam naquele período, quanto também porque nós vivemos assim. E estudar a pré-história, que é um tema, inclusive, um período muito desprezado dentro, né, da academia, dentro das faculdades de história, dentro até mesmo das escolas,
Estudar a pré-história é o início para que a gente conheça justamente, para que a gente identifique, né, por que nós nos organizamos assim hoje. Nos dá várias pistas entender a pré-história sobre por que a nossa sociedade se organiza assim, por que a humanidade foi se organizando da maneira que nós organizamos hoje no presente. Então a história não está relacionada apenas ao passado, mas também ao presente, né? E isso é muito importante para que fique mais gostoso e melhor estudar esse conhecimento que é a história. Então vamos lá. Então nesse primeiro momento vamos falar do conceito pré-história. Tudo que é algo pré, como já está dizendo pré-história, a gente já parte da ideia que é algo antes. Então é como se eu dissesse antes da história, pré-história. Mas não é bem assim, né? A gente tem que questionar essa ideia. Por que essa ideia surgiu? Primeiramente, vocês vão lembrar que eu sempre faço no quadro, né? Aquela linha do tempo, da história, lá pré-história, idade antiga, idade média, moderna, contemporânea. Aquela linha do tempo, ela é muito importante no sentido de facilitar a nossa localização no tempo, porque não dá para estudar tudo que aconteceu com a humanidade ao longo desses milhares de anos aí que o homem está na Terra. Mas, no século XIX, alguns historiadores se juntaram e organizaram essa linha do tempo para facilitar a nossa localização, a nossa forma de estudar a história, a nossa forma de estudar o passado. Mas nós sabemos que os acontecimentos históricos, eles não ocorreram dessa forma tão certinha como está lá na linha do tempo, né? O tempo histórico é muito diferente do tempo cronológico, já estudamos isso também. Enquanto o tempo cronológico é um tempo muito mais certinho, né, exato, o tempo histórico não há nada de exato no tempo histórico. O tempo histórico é um tempo que é baseado nas mudanças da sociedade e permanências também ao longo do tempo, né? Então, quando se faz essa linha do tempo, né, para tentar organizar o estudo da história, o estudo do passado, estabelece que a história, esses historiadores do século XIX, se inicia a partir do momento que as civilizações começam a escrever. Então, a descoberta da escrita, né, a apropriação lá da escrita, do registro do cotidiano, do comércio, enfim, das finanças, quando as civilizações começam a registrar esses elementos do seu cotidiano para esses historiadores, principalmente do século XIX, a história começou. Então, tudo o que aconteceu antes, eles começam a considerar que é algo antes da história, e, portanto, não é história. E aí, por isso que nós devemos questionar, como não é história, se nós já aprendemos que história é tudo aquilo, toda e qualquer ação dos homens no tempo. Os povos que viveram na pré-história, eles se relacionavam, eles descobriram inclusive várias coisas como o fogo, né? Algo muito importante, a agricultura, o que seríamos de nós sem agricultura, né? O alimento, o plantio. Quer dizer, essas descobertas a gente não considera história porque veio antes do domínio da escrita? Não faz sentido, né? Então, daí a importância da gente questionar esse termo pré-história. É claro, nós vamos utilizar para estudar, sim, mas sempre com esse pezinho atrás, sempre com esse olhar crítico, sempre com esse olhar questionador desse termo, porque esses povos que viveram na pré-história fizeram, sim, história a todo momento. As ações deles fazem parte de uma história, inclusive nós estamos estudando aqui hoje, né, isso. Nós sabemos ainda muito pouco sobre esse período, porque é um período tão longínquo e é um período que deixou poucos registros para nós, né, para os historiadores. E para lembrar, não existe história sem o quê? Não existe história sem fontes. Mas as poucas, mas muito importantes fontes que nós temos, nos dão pistas para os historiadores de como esses povos viveram esse período tão longo, né, da humanidade. Mas, enfim, para a gente construir essa visão e conhecer como esses povos se organizavam, o que eles entendiam como algo importante, quais eram os rituais deles, como eles se organizavam em si,
a gente precisa, né, do auxílio não só dos historiadores, como também dos arqueólogos, dos paleontólogos, que vão ser essas profissões de apoio, né, que vão descobrir, que vão mexer muito mais com fontes materiais. Lembra lá do arqueólogo que encontra, principalmente trabalha com os fósseis? Isso vai ser muito importante para o conhecimento que nós temos dos povos da pré-história. Mas enfim, vocês entenderam então o porquê de questionar o termo pré-história? Porque é como se dissesse que aqueles povos que viveram nesse período, eles não fizeram história porque eles não escreviam, não registravam da forma que nós conhecemos hoje. Mas eles, por exemplo, faziam pinturas rupestres do seu cotidiano, de rituais religiosos, dos seus animais. Então, quer dizer, essa é uma forma de registrar? Sim. E nós aprendemos também que fontes não é só escrita que vale. As fontes, elas podem ser visuais, materiais, orais, várias tipologias de fontes. Então, daí a importância da gente questionar o termo pré-história, né? Não quer dizer que a galera que viveu nesse período não fez história, longe disso. Fizeram muita história e nos dá muitas pistas de por que nos organizamos assim hoje. Olha que louco, né? Então tá bom, falamos do termo pré-história, agora vamos para os 3 períodos ou 3 fases que compõem a pré-história. Primeira fase é o chamado Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Segunda fase, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. E a terceira fase, a Idade dos Metais. Idade dos Metais mesmo, não tem outro nome não, é isso. Então vamos lá. Primeiro momento, o Paleolítico, que é considerado dentro dos estudos o maior período de vivência dos povos, né, da pré-história, o Paleolítico, que vai de 2,5 milhões de anos atrás a 10 mil a.C., tá? Esse período foi um período muito baseado principalmente em algumas descobertas. A gente tem que pensar em alguns conceitos que compõem esse período. Primeiro, no Paleolítico, os grupos começaram a se organizar. As pessoas começaram a se organizar em pequenos grupos que nós vamos chamar de clãs, pequenos clãs. Essas pessoas, principalmente, né, nesse período, elas buscavam a mera sobrevivência. Porque a gente tem que pensar que nesse período, galera, o ser humano em si, ele está descobrindo como viver nesse mundo. Ele ainda não tem muito conhecimento sobre as estações do ano, sobre os locais, sobre localidade, sobre espaço geográfico. Então, a busca, as descobertas feitas no Paleolítico é muito baseada na necessidade da sobrevivência. Olha que loucura! Então, por exemplo, nós falamos que os povos que viveram no Paleolítico eram povos nômades. O que isso significa? Nômades significa que eles não tinham residência fixa, que eles não se fixavam em um lugar e moravam lá. Por exemplo, nós temos residência fixa. Nós moramos em um lugar, eu moro aqui na minha casa, você mora na sua. Isso é ser fixo em algum lugar, você tem um lugar para morar. E você tem todos os elementos necessários para que você more nesse lugar. Os povos que viveram no Paleolítico, eles eram nômades, eles ficavam migrando de um lugar para o outro, ok? Então, eles estavam lá, né? Vamos supor, num lugarzinho ali no norte da África, do continente africano. E aí, chegava um momento que nesse lugar acabava as frutas, os rios não dava mais para pescar, acabava o alimento. Então, eles migravam para outro lugar em busca de alimento. Eles eram nômades. Então, essa é uma característica muito importante do Paleolítico. Uma outra característica que eu já disse, eles viviam principalmente da caça e da pesca. Então, eles ficavam migrando de um lugar para o outro em busca de comida, de alimento, de sobrevivência. E se eles estivessem num lugar que estava muito frio? Muitos morriam, né? Não se adaptavam. E os que sobreviviam, logo, iam migrando, iam para outros lugares mais quentes. Então, quer dizer, os povos do Paleolítico, os que sobreviveram, né? Eles conseguiram se adaptar e a procurar lugares para sobreviver. Isso é o nomadismo. Então, a primeira característica, eles eram nômades, eles viviam da caça e da pesca,
Uma outra característica importante, eles começaram a se organizar em pequenos grupos, começaram a andar juntos, que a gente chama de clãs, pequenos clãs. E aí eles descobriram algo muito importante, extremamente importante para a sobrevivência deles, o fogo. Então é no Paleolítico que vai ocorrer a descoberta do fogo, o domínio, na verdade, do fogo, né? Então quer dizer, eles estavam em lugares que era muito perigoso, vamos pensar. Não havia cidades, galera. Não havia ruas. Eles andavam por aí, nesse mundão, principalmente no continente africano, asiático. Por isso que o primeiro hominídeo, né, o primeiro fóssil encontrado dos hominídeos da nossa espécie, né, foi encontrado na África. Por isso nós dizemos que a África é a mãe do mundo, né, o berço da humanidade é o continente africano. Então, eles descobriram fogo, batendo pedrinhas ou com a madeirinha ali nas folhas secas, eles descobriram o fogo. E por que é tão importante a descoberta do fogo? Primeiramente, porque com a descoberta do fogo, eles iam se aquecer. Isso é importante? Muito importante. Eles não tinham, galera, um moletom, né? Eles não tinham um edredom. Então, a descoberta do fogo vai ser importante para o aquecimento. Um ponto já de sobrevivência desses povos. Um outro ponto importante da descoberta do fogo é que eles vão começar a cozinhar os alimentos. Por que isso é importante? Cara, eles caçavam qualquer animal ali que desse para comer, porque eles estavam com fome. E eles começaram a perceber que o fogo esquentava aquela comida. E o fogo tem essa função também, e quando você cozinha comida, algumas bactérias elas saem nesse cozimento. Então, isso também foi um ponto positivo, porque a alimentação desses povos melhoraram com o fogo. O aquecimento desses povos melhoraram com o fogo, né? Então, quer dizer, a saúde foi ficando mais forte desses povos. Vamos pensar, a saúde dessa galera era muito frágil, né? Eles foram se adaptando e com novas descobertas foram fortalecendo o seu sistema imunológico. Então, e um terceiro ponto também extremamente importante com a descoberta do fogo vai ser justamente que quando eu acendo uma fogueira, o fogo, o que vai acontecer é eu espanto animais. Porque era muito perigoso, galera. Era muito perigoso ali ficar, né, nas florestas à procura de alimento, à procura de abrigo a todo momento e convivendo com animais dos mais diversos, selvagens ou não. Então, o fogo também, ele espantava os animais perigosos que poderiam atacar, matar, comer essas pessoas. Olha que coisa, né? Então, o domínio do fogo, viviam da caça e da pesca, eram nômades, né? Não tinham uma residência fixa. E um outro elemento, né, importante é que eles começaram a fazer várias ferramentas e armas com pedras e ossos também. Então, nós dizemos que as ferramentas deles eram bem rudimentares ainda, com a pedra mais lascada, da forma que ela era. Eles pregavam ali numa madeira. Então, por isso, idade da pedra lascada, porque eles ainda não tinham a habilidade de fazer ferramentas mais bem elaboradas. As pedras, os ossos eram da forma que eles encontravam ali, eles faziam daquilo uma ferramenta, tanto de caça, quanto de pesca, quanto para o cozimento lá, que agora eles já dominavam o fogo, né? E eles também começaram a ter o domínio de um artesanato com argila, né? Eles começaram, então, a fazer as pinturas rupestres que nós conhecemos, principalmente com carvão triturado e argila nas paredes. Então, esse foi um período de várias descobertas desses povos, que vai durar milhares de anos. Não quer dizer que de uma hora para outra eles iam descobrindo essas coisas. Não, demoravam anos, muitos anos. Então, todo esse período nós chamamos de Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Principais características: nomadismo, eram nômades, não tinham residência fixa, viviam da caça e da pesca,
dominaram o fogo. Isso fez com que eles sobrevivessem ainda mais diante do frio, dos animais selvagens, né, das comidas, eles podiam cozinhar as comidas. Eles começaram a pintar nas paredes, a registrar o seu cotidiano, né, e vários outros elementos. Então esse é o Paleolítico. Passando para o Neolítico, nós vamos ter outras características importantes, né, também para a gente pensar. Então, aí a história determinou que passou-se para uma nova fase da humanidade desses povos. O Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, né, ou novo período aí dessa história, neo-novo, né, vai ser caracterizado pelo aperfeiçoamento dessas descobertas que eles fizeram lá no Paleolítico. Então, as ferramentas começaram a melhorar. Eles começaram a polir as pedras, sabe? Então, por isso, Idade da Pedra Polida. E um ponto extremamente importante, uma característica extremamente importante do Neolítico é: eles vão descobrir a agricultura. Gente, tem coisa mais importante do que isso? Para nós hoje, não. Né? O que somos nós sem alimento? Nada. Então, a descoberta da agricultura ou a revolução agrícola vai ser extremamente importante. Esses povos, eu não disse que eles eram nômades e que eles ficavam andando em busca de alimento, de sobrevivência. No Neolítico, eles vão começar a entender o mundo, a natureza, da seguinte maneira. Existe uma historinha que diz que ao comer uma fruta e jogar essa fruta, o resto dessa fruta no chão, eles começaram a perceber que nascia uma plantinha. Então eles começaram a perceber que a semente da fruta daria outra fruta. E existem também outra historinha que vai dizer que são os passarinhos comendo esses restinhos de frutas ou frutas, ao deixar cair as sementinhas, faziam nascer outras plantas. E eles vão começando a observar isso. E aí, então, eles começam a desenvolver essas técnicas ainda muito rudimentares que nós chamamos hoje de agricultura. E isso vai ser importante, professora? Muito! Se eles viviam migrando em busca de comida, agora eles compreenderam que eles podem plantar a própria comida. Olha só. Então, a agricultura vai levar a um processo muito importante, a um conceito muito importante do Neolítico, que é a sedentarização. Você é sedentário? Eu tenho sido nessa quarentena, né? Sedentário. Já ouviu essa palavra? Nossa, ela é muito sedentária. Quer dizer, ela não faz nada, ela não faz atividade física, ela não quer fazer nada, só quer ficar deitada, vendo série, tudo isso que a gente ama, né? Mas, enfim, o termo sedentarismo surge justamente no Neolítico. Por quê? Com a agricultura, esses povos, então, vão começar a perceber que podem plantar o seu próprio alimento. E onde eles devem plantar o alimento para que essas plantações elas deem certo? Principalmente às margens dos rios. Então, eles vão começar a ter uma residência fixa. Sedentarismo é isso, ter um lugar fixo de residência. Você vai morar. Eles vão começar a morar perto das plantações, porque agora eles têm que cuidar ali da agricultura, das plantações. E essas plantações ficam próximas aos rios, porque eles precisam irrigar, molhar essas plantações para que elas, né, brotem. Então, quer dizer, no Neolítico, a revolução agrícola ou descoberta da agricultura vai ser fundamental porque esses povos vão começar a se fixar em algum lugar. Eles vão começar a morar, a ter uma residência fixa. E para isso, nós chamamos de sedentarismo. Então, essa é uma característica, duas, né? Descoberta da agricultura e sedentarismo, que define muito bem o Neolítico. Com a descoberta da agricultura, os povos vão começar a se fixar, eles não vão mais ficar migrando de um lugar para outro em busca de alimento, porque agora eles podem produzir o próprio alimento. E uma outra característica importante é que eles vão começar, então, a criar as primeiras cidadezinhas, os primeiros aglomerados urbanos, porque agora eles vão morar nesses lugares. Eles vão começar a melhorar as ferramentas com a pedra polida, certo? Então, eles vão começar tanto a se fixar, que eles vão começar a perceber que alguns animais, eles são dóceis.
Então eu tô falando justamente que eles vão começar a domesticar os animais. A domesticar, na verdade, os animais. Então quer dizer, eles vão começando a se organizar da forma que nós organizamos. Eu acredito que todo mundo aqui, ou grande parte das pessoas, melhor dizendo, sem generalizações, né? Grande parte das pessoas aqui tem um animalzinho de estimação, né? E são esses povos lá do Neolítico que vão começar a entender que alguns animais são selvagens, mas outros não, são dóceis. E eles podem fazer parte ali daquela constituição familiar. Então, a domesticação de animais, eles vão começar a criar gado, uma pequena pecuária está nascendo também, que é uma outra característica importante. Vão melhorar as ferramentas, vão começar a desenvolver técnicas de cerâmica, fazer os primeiros vasos de cerâmica, de tecelagem, vão começar a entender, a produzir, né, a criar roupas de tecido, porque até então isso não era tanto a realidade. Então vão começar a se aquecer além do fogo, agora eles começam a aprender a fazer as próprias roupas. Isso é um grande passo também. E aí, para terminar, uma grande característica do Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, é justamente que vai começar a haver uma divisão de tarefas muito, na verdade, prejudicial e, na verdade, nós sentimos até hoje, que é uma divisão de tarefa por gênero. Então, a partir do momento que esses povos começam a ter um lugar fixo para morar, eles vão dividir as tarefas. As mulheres ficam por conta das atividades domésticas de casa e os homens vão para a rua, né? Não existe a rua, tá, galera? Mas vão caçar, vão proteger o lar. Eles são os grandes protetores. Eles são fortes, inteligentes e eles desempenham atividades perigosas, mais importante que das mulheres. Então é no Neolítico que vai começando a criar essa cultura que nós chamamos hoje, mas que naquele período não existia esse nome, de uma cultura muito machista, certo? Onde o homem desempenha atividades consideradas por ele superiores e as mulheres desempenham atividades secundárias, né? De cuidar dos filhos, de cuidar do lar, que é considerada e criada essa ideia de que é algo inferior. Então, olha para você ver, a gente acha que isso só existe agora, que a sociedade é machista só agora. Não. Nasce justamente quando essa sociedade, essa humanidade começa a se organizar há milhares de anos atrás, né? Então, olha aí o quanto é complicado e o quanto é difícil o trabalho de questionar esse tipo de aspecto da cultura, né? Tanto brasileira quanto do mundo, porque isso nasce lá na pré-história. Mas, então, esse é o período neolítico, as principais características, e nós passamos para a Idade dos Metais. A Idade dos Metais é bem tranquilo, porque, na verdade, é um aperfeiçoamento ainda maior dessa civilização, no sentido de novas descobertas, ok? E aí, como o próprio nome diz, Idade dos Metais é o momento que eles vão descobrir os metais. O que é o metal, né? Para começar, eles vão começando a perceber que as montanhas têm elementos que brilham. Eles observam ali aquela montanha e eles estão vendo algo que brilha nas montanhas. E aí, então, eles vão começar a explorar isso e perceber que aquele elemento é algo duro e é algo que, se eu colocar no fogo, vai derreter e vai virar algo que eu quiser, né? Então, aqui nós temos a descoberta do metal. Isso vai ser positivo para a sobrevivência e evolução desses povos? Com certeza. Eles vão inicialmente, então, descobrir o cobre, depois o bronze e, por último, o ferro, né? E eles vão, então, melhorar ainda mais as ferramentas, que agora não vão ser mais de pedra, nem lascada lá do Paleolítico, nem polida do Neolítico, nem ossos, nada disso, vai ser ferro. Então, pensa, essas ferramentas elas vão ficar muito mais eficientes e eles vão começar a criar armas. E armas com o ferro. Pensa, armas resistentes. Por quê? Porque vai começar, já que esses grupos se organizavam, se fixavam, plantavam, tinham ali seu lugarzinho, vão começar a existir várias guerras. É aqui que nasce essa noção da guerra, né? Esses povos eles vão começar
a tretar entre si, tá? Então, eles vão ter armas muito mais eficientes. E um outro elemento importante, já que eles se fixaram, eles produzem seu próprio alimento, não quer dizer que eles produzem tudo. Um grupo ali produz um tipo de alimento, o trigo, outro grupo o arroz, estou dando um exemplo, outro grupo feijão. Eles vão começar a fazer trocas entre eles. E dessas trocas nasce o comércio. A gente está falando aí, então, do nascimento de um comércio. E já não tem o ferro? Já não descobriu o ferro? O ferro vai dar origem às primeiras moedas, que vão ser fundidas, as primeiras moedas de troca. Então, o comércio está começando a ficar forte aqui, né? E as sociedades, então, começam a crescer. Essas pessoas, elas estão mais saudáveis, a imunidade está mais forte, o fogo foi dominado, a agricultura descoberta. Tudo isso vai possibilitar a sobrevivência dessa humanidade, dessas civilizações, desses povos. E a partir, então, da Idade dos Metais, a gente está falando do início, entre aspas, da história. Porque esses povos, então, vão começar a registrar o que eles estão trocando, o que eles estão vendendo. E esses primeiros registros das finanças do comércio e aí então a gente já está falando das primeiras civilizações que vão desenvolver e descobrir a escrita. Principalmente a galera da Mesopotâmia, do Egito. Lembra a escrita cuneiforme? Tudo isso. Então quer dizer, galera, esse foi uma pequena aula, tá? Eu queria ter falado menos, mas eu nunca consigo, né? Mas enfim, eu espero que tenha ficado claro para vocês sobre o que nós estamos falando a partir de agora. Tem os slides que vão auxiliar ainda mais vocês compreender esse conteúdo, certo? Mas a pré-história, então, foi esse período de desenvolvimento, de descobertas da humanidade em si, que vai, então, possibilitar a sobrevivência da nossa espécie. Essas várias descobertas, ok? E esse processo todo, ele não aconteceu de forma rápida, como eu expliquei aqui. Levaram milhares de anos para que isso fosse ocorrendo. Ok, galera? Beijo no coração de vocês, saudades, estudem e lembrem, não existe história sem fonte. História é bom e conhecimento é uma arma na sua mão. Beijo, gente!